só voltando no mesmo lugar que a gente estava, né? Só para adiantar, eu já deixei aberto uma pastinha na pasta C2.fontes, né? Pra gente ver o que acontece. Está vazia por enquanto. E eu já comecei um novo projeto, Console Application, igual a gente fez na aula passada, só que eu coloquei o título do nosso projeto hoje de aula 2, aula 02. Ok? Ele vai construir o projeto pra gente. E eu queria mostrar para vocês que quando a gente cria o nosso programa, ele gera um arquivo executável, né? Esse arquivo executável fica em algum lugar. Como é que vocês vão chegar lá, né? Achar esse arquivo executável? No final de semana, eu quero que quem puder, né, faça, né, um programinha usando esses conteúdos que a gente está aprendendo e trago para mim só o executável. Eu vou pegar o executável e rodar e ver como ficou, né, de cada um, para eu também saber como é que está o nível do que vocês pegaram até aqui. Se a gente vai para frente, se a gente dá mais uma revisada, né? E se quiserem ajuda também, eu estou disponível, vocês também estão disponíveis, né? Estou à disposição a qualquer hora, tá? Só para a gente poder processar alguma coisa, né? De novo, vamos colocar um write line aqui, né? Só uma boa noite aqui, né? E vamos gerar o nosso programa. Se eu rodar ele igual vocês já estão acostumados a ver, a gente tem que lembrar que, como eu não coloquei bips, não coloquei nada, ele só vai abrir a telinha e fechar em seguida, né? Notem aqui em cima, está meio desabilitado, que eu já mandei rodar, mas está escrito debug aqui, tá vendo? Eu posso mudar para release. Release é a pasta onde eu coloco a versão definitiva do programa, depois de pronta. A gente sempre trabalha no debug, olha, carregou lá, em seguida fechou, como a gente já esperava. A gente sempre deixa em debug enquanto a gente está processando, enquanto a gente está fazendo testes, né? Então estamos alterando o programa. Quando eu vou mandar a versão definitiva, eu mudo para release. Não quer dizer que se eu mandar a versão debug, ele não vai funcionar. Funciona também, funciona do mesmo jeito. Mas ele fica numa área separada. Aqui, a estrutura de pastas que ele cria. Dentro do Fontes, onde eu mandei salvar o projeto, ele criou uma pasta para o aula 2. Aqui está o nosso arquivo de projeto. E aqui dentro, né, os outros arquivos. Dentro da pasta bin, ele cria a pasta debug. Se eu rodar no release, ele cria também a pasta release. Dentro da pasta debug, ele tem o nosso programinha aqui executável, aula 2 EXL. Ele faz a mesma coisa que vocês viram antes. Se eu vier pelo prompt de comando, né, agora essa pasta está lá, cd, aula 02, vou entrar no link. Debug e está lá o nosso executável. Quando eu executo por aqui, aula 02, eu fico vendo o resultado, porque eu estou no prompt já, né? Então ele me mostra ali em cima. Então hoje a gente vai rodar por aqui para ver um resultado de outra forma. Bom, continuando ainda na linha lógica de programação voltada para o C#, a gente vai estudar duas coisas hoje. Uma coisa só, dois comandos. Laço de repetição, for e while. O for é um laço de repetição com um tempo pré-determinado, um número de vezes pré-determinado que ele vai passar. O while é indeterminado. Ele vai rodando até que alguma coisa aconteça, ou eu posso deixar ele rodando indefinidamente, né? Primeira coisa então que a gente vai testar é o for. Como é que é a sintaxe do for? For, abre parênteses, declara uma variável inteira aqui dentro, um int i, por exemplo, inicializando ele com um determinado número. Vamos inicializar com 0, por exemplo, ponto e vírgula, até que i seja menor que 9, por exemplo, tá? E incrementando ele de 1 em 1. Tá? Poderia ser i igual a i mais 2, que é ele incrementando de 2 em 2. Eu vou colocar i mais, que é o mesmo que eu colocar i igual a i mais 1, né? Ele incrementando
de 1 em 1. Vou abrir o bloco aqui e só vou fechar depois do writeLine. Vou deixar ele escrever para mim uma determinada quantidade de vezes. Só que em vez de boa noite, né? Vou fazer outra coisa agora. Vou colocar linha e vamos colocar aqui na frente o i, como ele é um inteiro, eu vou transformar ele para string. Vocês lembram na aula passada que eu usei convert.to alguma coisa? No caso de usar esse formato aqui, ó, i.toString, ele faz a mesma coisa. Eu posso inclusive passar um formato aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 000, ele coloca 001, 002, né? Se eu não colocar formato nenhum, ele só coloca um número sem formatação. Vamos ver o resultado disso. Eu vou compilar só por aqui, sem rodar dessa vez. Build. Aqui embaixo ele mostra o resultado, build successful. E vamos executar o aula 2 aqui de novo. Olha lá o resultado. Gabriel, chega um pouquinho para o lado ali para todo mundo ver. Todo mundo está vendo? Olha lá. Eu mandei aparecer linha, né? E na frente o número da linha, né? Eu concatenei o número. Diferente de uma soma de números. Vocês lembram disso, né? Que a gente viu isso. Está claro essa parte aí? Está tudo tranquilo? Então tá ótimo. Até aqui, né, nosso programa faz isso. Eu posso mandar ler alguma coisa aqui no meio do caminho. Também posso. Só que ao invés de ler alguma coisa, eu vou mudar de for para while. Não vou mudar. Vou deixar aquele código ali em cima e vamos fazer outro aqui embaixo, né? Só para, por caso depois vocês precisarem dar referência de como que usa uma coisa ou outra, né? Sei lá. Mas para que eu vou dar isso? Para quê? Aí tem coisa do lado do vento, né? Onde a gente usa isso aí. Mas a princípio vamos entender como, né? Como que funciona. Funciona assim. O while, eu digo até quando que ele vai funcionar. Por exemplo, se eu tenho uma variável, eu posso colocar lá, se o i está ali, o i ele é local, ele só vai funcionar no for. Se ele fosse de fora, por exemplo, eu colocasse um determinado valor nele e eu quisesse executar até que o valor fosse 100, por exemplo, eu poderia colocar enquanto o valor fosse igual a 100, ou diferente de 100, e quando ficasse 100 ele saía. Em vez disso, eu vou colocar while true. O que isso vai fazer? Aqui eu coloco sempre a condição, a verificação. Se eu coloco true direto, eu estou indicando que sempre vai fazer. Nunca vai ser falso, então ele nunca vai parar de rodar. Isso gera um laço de repetição infinito e o programa nunca vai sair daqui. Se eu executar desse jeito aqui, o programa vai travar o computador. Ele vai ficar travado lá. O único jeito de sair dali é finalizando a tarefa. Então nós não vamos fazer isso, né? Porque a gente não quer dor de cabeça. Então a gente vai ter que colocar um gatilho aqui para que ele saia em algum momento, já que eu não coloquei um tempo determinado para que ele saia. O gatilho vai ser dentro do nosso readline. Então antes de mais nada, a gente precisa de uma variável para colocar o nosso readline lá dentro. Vamos colocar aqui um string e vamos chamar a nossa string de S. Né? E ela vai ser igual ao quê? console.readline, e a gente vai ler a linha em questão. Aqui, como eu não coloquei while ou alguma coisa, né, eu posso verificar se o S, né, for diferente daquilo ali. Então, o sinal, esse sinal de exclamação aqui, ó, ele normalmente tem um significado de negativa, quer dizer não, né? Se é não igual, é diferente. Não, se for diferente de nada, ou seja, uma string vazia, aí eu quero sair. O que eu faço para ele sair? Eu posso dar um comando para ele sair. O comando para ele sair é break. Um break força ele sair do ar. É um jeito dele sair do ar. Então vamos fazer um teste e ver como é que isso vai funcionar. Vou compilar daquela forma por aqui, sem rodar. E vou vir por aqui. Vamos executar o aula 2. Ó, tá vendo que ele caiu lá embaixo, mas não voltou para o prompt? Então eu vou digitar alguma coisa. Do Enter. Saiu, alguma coisa deu errado. Eu dei 2 Enter. De novo. Errado de novo. Alguma coisa não funcionou como deveria. No caso do C Sharp, Vanderlei, quando no caso ele ficou com a variável S, certo?
Quando eu criei ela não está definido o valor dela. O padrão nesse momento é que ela não tenha nada dentro mesmo, seja vazia. Só que a gente só fez a leitura depois de dar o vídeo online. Alguma coisa deu errado no nosso vídeo online. Acho que é diferente de vazio. Sim, pode ser a verificação. Normalmente quando é string tem que ser com conteúdo. Deixa eu voltar aqui, eu fechei com dois. Que susto. Vamos voltar para lá. Bom, eu tenho string, eu posso verificar smooth or empty. Assim é o jeito mais adequado da gente verificar se ela está vazia, se não foi digitado nada. Isso é uma função, né? Quando o string aparece assim, ó, nessa cor aqui, esse azulzinho meio esverdeado, significa que é uma classe estática, igual a gente usou o console aqui, igual a gente usou o convert também, né? Tem a classe estática da string. E dentro dela tem algumas funções para verificar. O C# tem essa dificuldade de verificar quando ela está vazia, só daquela forma. No Delphi, por exemplo, funciona tranquilo, né? Só aqui não. Então a gente usa essa função e isso aqui deve resolver. Eu espero que resolva. Está usando sinal diferente. É, se você escrever alguma coisa, ele entrou dentro da função. É verdade. Justamente. Muito bem. Ponto para os lógicos. Agora que eu parei aqui para pensar. Então talvez ele até estava verificando correto, mas a gente que fez o processo contrário. Então a gente só vai parar se ela estiver vazia ou nula agora. Vamos compilar de novo e vamos ver se funciona. Mais coisa, não saiu. Agora vou deixar vazio. Saiu. Provavelmente teria funcionado mesmo, igual a gente falou. Eu cometi um erro, né? De lógica. Bom, então aqui a gente já sabe como fazer com que execute um determinado número de vezes e a gente sabe também como executar até que eu não queira mais que ele execute, né? Aqui, ó, vocês entenderam que eu posso mudar isso aqui para quanto eu quiser, né? E do jeito que eu quiser. Vou fazer um teste também, aqui, uma brincadeirinha. Vamos colocar aqui 1000, só para ver o que acontece, né? E vamos deixar ele correr aqui 1000 vezes. Vocês notaram que ele parou no 999? Agora eu vou dar um Enter sem colocar nada e ele vai sair. Parou no 999. Alguém sabe me dizer, só de olhar aqui, por quê? Menor que o Menor. Não é igual, se colocar igual. Muito bem, ali, né? Tá nada. Se eu colocar o que ali? Ou igual. Menor ou igual, aí ele vai fazer até 1000. Só que aí, na verdade, ele vai fazer 1001 vezes, e não 1000 vezes, não é isso? Começando a usar. Porque a gente está começando de 0. Se eu quiser começar de 1, também posso, não tem problema. Normalmente a gente começa de 0 porque vários contadores eles são indexados em 0, são baseados em 0. Então a gente começa de 0 para pegar, por exemplo, linha 0, linha 1, linha 2. Se eu começar da linha 1, eu não leio a primeira linha, que é a linha 0. Então normalmente a gente faz assim, né, quando se trata de linhas, essas coisas. Por isso que a gente foi de 0 a 999 no momento. Posso pular mais do que um 1. Se eu colocar aqui, ó, i mais igual a 2, é o mesmo que eu colocar i é igual a i mais 2, né? Então eu vou pular de 2 em 2, em vez de ser 1 em 1. Vamos ver o resultado. Vamos rodar de novo. Olha lá. 922, 956, 1 e 2 em 2. Tranquilo aqui, né? Essa parte for, tranquilo. Eu vou deixar um número menor para isso não ficar atrapalhando a gente. Só continuar aparecendo lá na tela como referência. E aqui, ó, vamos brincar um pouquinho mais no nosso ar. Eu já tenho uma variável S que guarda o conteúdo da tela, né? E aqui eu verifico se é nulo. Uma outra forma de fazer isso, né, é em vez de eu colocar o while true aqui, né, eu posso verificar direto enquanto
is null or empty S, né? Posso colocar isso aqui dentro do meu array. Aí também vou verificar enquanto o S for null, e aí eu não preciso mais disso aqui, eu posso tirar. Só que o S aqui ainda não existe, eu só criei ele aqui dentro. Né? Então eu vou ter que criar ele lá fora. Vou tirar isso aqui. Inicializar ele aqui fora. Igual a nada. Ele começou nada. Né? Só que se ele começou nada e eu estou verificando até que ele seja igual a nada, então ele já vai começar fora e não vai fazer nenhuma vez. Ele já vai sair direto. A gente vai ter um outro problema de lógica igual a gente teve no início. Então vamos colocar alguma coisa nele. Vamos começar com a letra A, por exemplo. Que agora ele não está vazio. Então, a primeira vez não está vazio e ele vai ler. Se tiver vazio, aí ele vai sair. Não tem problema eu colocar esse A, ele não vai me influenciar em nada, por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer com ele aqui dentro é ler novamente. Então, né, não vai interferir no que a gente vai fazer. Só que antes de ler, eu quero escrever alguma coisa. Eu quero que aconteça alguma coisa lá na tela para que o usuário saiba o que fazer. Senão só fica parado lá, né? Então vamos colocar um writeLine de novo. WriteLine. Digite o quê? Sugiram, gente. Digite uma nota. Pronto, uma nota. E aí a gente vai ler alguma coisa que será a nota, né? Eu gosto de colocar dentro de uma variável string porque ele é um string. Mas a gente pode pegar esse resultado e transformar depois para um número inteiro, um número real, o que for. Se eu só tentar transformar para inteiro e por acaso tiver casas decimais, vai dar erro, né? Igual você já viu que dá erro. A gente pode fazer questão de tratamento, essas coisas depois. Mas a princípio, vamos pensar o que eu vou fazer com essa nota, né? Se eu vou ler várias vezes, eu posso ler várias vezes e fazer uma média daqui. É uma forma de se trabalhar isso. Então, para eu saber a média, eu tenho que saber quantas notas eu li. Se eu tivesse no for, era fácil, né? Ali a gente mandou fazer 10 vezes, pulando de 2 em 2, vai fazer 5 vezes. Então eu sei que eu li 5 notas, e aí era só dividir por 5, somado tudo dividir por 5. Né? Aqui já é diferente, eu não sei quantas vezes vai ser. Pode ser indefinidas vezes. Eu vou criar novamente uma variável inteira aqui. A gente pode usar o mesmo i aqui, ó, porque o i lá em cima, ele... Ah, não, perdão, não podemos não. Ele foi criado e ele vai voltar a ser usado. Vamos usar outra coisa. Vamos usar uma variável x. Né? E vamos inicializá-la com 0. Começa com o valor 0. Quando eu entrar aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é incrementar ela. Esse mais vai receber mais 1 cada vez que passar aqui. Então a primeira vez que ele entrar, ele vai ser mais 1. O valor dele vai ser 1. 0 mais 1 é 1. Segunda vez vai ser 2, 3 e assim por diante. Assim eu sei quantas vezes, quantas notas foram digitadas. Né? Se eu sei também quantas notas foram digitadas, eu não preciso digite uma nota. Eu posso digitar aqui. Digite a mais x.string mais... Cadê aquele sinônimo de cima? Esse azinho. Nota. Já que vai acontecer. Né? Aí, eu vou colocando as notas aqui e ainda assim, eu coloco uma variável que me garanta os totais das notas depois. Né? Já que eu não estou armazenando cada nota, eu tenho que pelo menos somar elas. Né? Então eu preciso de mais uma variável. Pode ser um inteiro também. Né? Aqui a princípio. Inteiro t de total. Começando com 0. Depois que eu li, eu vou ter que pegar então o conteúdo e jogar no t. Tenho que usar o convert, né? Porque eu vou precisar transformar ele para número, senão não vai dar certo. O t então vai receber ele mesmo, o conteúdo anterior que ele já tinha, mais convert.toInt.
2, S. Não é isso? Esse me converte. Ou eu posso fazer igual eu fiz com o 2 lá em cima no int. P mais igual. P mais igual, converte, que tem o mesmo efeito. E fica um código mais fácil de escrever, mais limpo para se ver, né? Depois que a gente acostuma com essa jogadinha de sinal aí, né? Fica até mais legal de trabalhar. Eu gosto assim. Então vou deixar desse jeito. Se alguém tiver dúvida em algum momento, pode perguntar. Não, aqui a gente somou a nota. E no final, quando a gente sair de tudo, aí a gente pode fazer o nosso cálculo, né? A gente verifica a média. Então, vamos criar uma nova variável, pode ser aqui embaixo também, média, que vai ser igual ao total dividido pelo x, não é isso? E agora, a gente escreve isso. Média mais e a média. Né? Tranquilo até aqui? Ótimo. Vamos compilar. Vamos ver o que acontece. Trouxe menos números dessa vez e deu erro. Qual será que foi nosso erro? Vamos cancelar isso aqui. Exceção sem tratamento, divisão por zero. Ele passou direto, não entrou no nosso código. O que a gente fez que ele não entrou? Se ele dividiu por zero, a divisão é só aqui embaixo. Tá vendo? Ele entrou aqui, né, porque ele não entrou aqui. Né? Senão ele não seria zero. Não teria alguma coisa. O que aconteceu? Enquanto for vazio, ele faz isso aqui. A gente esqueceu do note. Dessa vez o efeito é o contrário, né? E eu vou continuar fazendo enquanto não for vazio. É questão de lógica também. Então a gente só copiou, ficou invertido e nesse caso fica errado. Vamos de novo? Pronto. Digite a primeira nota. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Digite a segunda nota. Vou colocar 10 também. Terceira nota, 10 também. E agora não vou colocar uma quarta nota. Vou deixar em branco e vamos ver se ele passa. De novo o erro. O que será que foi nosso erro? Cadeia de caracteres não está em formato correto. Fácil de descobrir por quê. Né? Nesse caso aqui, ele deveria dar uma média 10, né? Já que ele só tirou 10. Só que a gente colocou para somar antes de digitar a nota. Então, mesmo a quarta nota, onde a gente não colocou nada, ele somou um número. Então, ele está considerando 4 notas e a última é 0. E quando ele tentou converter, como não tem nada aqui, ficou vazio, ele não conseguiu converter. E mesmo que ele conseguisse converter, daria um erro também. Por quê? Porque aí seria 30 dividido por 4 e não daria o número inteiro. E como a nossa média é um número inteiro, ia dar erro de qualquer jeito. Nós vamos provocar esse também. Nós vamos voltar lá e vamos consertar esse detalhe. Né? Se eu digitei a quarta nota, perdão, não digitei a quarta nota, então eu também não vou somar isso aqui. Eu só somo até 3. Não é isso? X igual a 0, me ajuda. Passou a primeira vez. A segunda não vai entrar, né? Pelo jeito não vai fazer diferença. Mas pode sair, não conseguir converter. Esse formato aqui eu não gosto muito dele por causa disso. A gente fica perdido no meio do caminho. Do jeito que estava antes, a gente consegue um controle melhor. Vamos voltar como estava. E depois a gente estuda essa situação, por que eu errei aqui. Né? Vamos colocar se for vazio, aí ele sai. Bem. Se ele não for vazio, aí a gente soma mais um.
Assim a gente tem um controle mais preciso do que aconteceu aqui dentro. Mas de certa forma, quando eu ia ver, nós temos que startar com mais um, pelo menos lá no digite X, digite a nota X. Perdão. Aí você coloca mais um, pelo menos lá em cima, só Na verdade ele pode começar aqui em cima assim. Ele só pode colocar um menos um, então a gente tem menos lá no final, né? Isso. Ah, não, tá certo. Eu já descobri o que deu errado aquela hora, né? É porque ele está convertendo aqui, ó, de todo jeito. O problema é a Convertendo vazio. É, convertendo vazio. Ele só converte, só deve converter se digitou. Se não digitou, então ele não converte. Então a gente colocando isso aqui depois do break já resolve. Porque se tiver vazio, ele já sai. Né? Então ele não vai chegar a entrar aqui, porque o break vai jogar ele para fora do while. E o while termina aqui. Então ele não vai passar por aqui. Se não for vazio, aí ele vai passar por aqui. E aí soma. Então essa parte vai dar certo. Mas de certa forma ali embaixo, pelo menos então, acima da média, tem que colocar X recebendo menos 1. Porque ela vai estar com 4. colocar acima do break ali. Não vai não, gente. Vai dar certo. Ele Aí começa com ele vai zero. passar a quarta nota, sendo que você digitou 3, ele vai, X já vai estar valendo 4. Mas na quarta nota a gente não vai colocar nada, a gente vai dar um enter vazio. vai ser 4x. Mas de certa forma o X vai Ah, estar tem razão. É porque já vai ter somado lá em cima. Se incrementar no final, tá certo. Se a gente colocar aqui. Tá. Aí tem aquela questão, quando ele. Então, digite a nota, tem que colocar mais um. Senão vai ficar lá, digite a nota 0. Iniciar o X com Porque a gente começou lá. Então soma mais um aí nele. E vamos colocar entre parênteses assim, porque senão ele vai só completar. Ah, é? Nossa, isso é bom demais, velho. Vamos lá, de novo. Essa linguagem é boa demais. Digite a primeira nota. 10, 10. Apertei o botão errado aqui. 10. A quarta a gente não informa. Média 10. Até aqui tudo bem, né? Vamos de novo. Primeira nota, 9. Segunda nota, 7. Terceira nota, 5. Quarta nota não. Média 7. 10. 0. 5. De 5. Não deu erro. Vocês viram que não deu? Mas a média é 5. Vamos ver. 10 mais 5, 15. Mais 0, continua 15. Dividido por 3, 5. Tá certo. Onde foi que eu errei, gente, na minha conta? Vamos fazer duas. 10 mais 5. Média 7. Dá 15, teria que ser 7,5, não é isso? 7,5. Então a média deu 7 por quê? Eu julguei que daria erro, julguei errado. O que a divisão no C# faz? Ele arredonda. Entendeu? O que ele fez aqui? Ele arredondou. Pega só a parte inteira. Em algumas linguagens, algumas situações daria um erro. Nesse caso não, ele arredondou. Mas a inteligência da linguagem não justifica nosso erro, né? A gente deve sim permitir tanto ele colocar um número fracionário como também devolver fracionário. Então vamos mudar isso aqui para float em vez de x. Perdão, x não precisa, x pode continuar inteiro, porque ele é uma contagem de quantidade de vezes. O total é que precisa ser float. Então aqui, em vez de eu converter para inteiro, eu vou converter para float. True float. Tá errado. Double. Ele não vai entrar double dentro do T. Ele não tem de float. Bom, não tem problema, a gente põe double. A questão do double e float é que o double é um float duplo. Né? Ele cabe mais números dentro. No nosso caso não vai fazer diferença, pode ser assim também. Só que aqui a nossa média também tem que ser double, senão vai dar errado. Né? Nós vamos ver agora o que acontece. Na verdade, a única mudança foi no tipo de dados até agora. Né? Primeira nota, 10. Segunda, 5.
terceira nota não vamos colocar. Agora deu os 7,5 que a gente queria. Tranquilo até aqui, né? Mais uma coisa. Primeira nota, 7,5. Segunda nota, 8,5. Média 8. Cinco vírgula 21, 3,56, 8,65. Tá bom. 5,806. Digitar a quarta também vai dar um erro? Oi? Se digitar a quarta nota vai dar um erro também ou não? Não, a gente só o comodismo, né? Que eu tô colocando mesmo. Verdade, você pode colocar até quando você cansar. 12, 5, 4, Ah, entendi. 3. Não, você não colocou limite, ele só tem. Ele vai embora. Enquanto for verdadeiro, né, ele vai embora. Isso, exatamente. Até aqui tranquilo, né, gente? Vocês viram que o executável fica dentro da pasta debug. Vocês acham lá o seu executável? A tarefa é um desse aí? Sim, alguma coisa semelhante a isso. Eu não vou pedir uma coisa pré-definida para vocês, né? Se quiser fazer igual, pode fazer. Mas se fizerem uma coisa diferente, eu prefiro, né? Aqui a gente fez uma média de Tipo notas. assim, tipo assim, por exemplo, Pode ser... de dar uma ideia, né? Pra gente. Você pode colocar... o for, né? Qualquer jeito Você você sim, quer, assim, eu quero que você é. traz pra mim uma coisa e tal. Alguma coisa que use laço de repetição, né? E você vai me dizer o que ele faz. E eu vou rodar e ver se faz mesmo. Você vai desenhar uma estrela. Tá certo? Vai desenhar a estrela. Então, Gabriel, Mas com sinal demais. pode